Lucas capítulo 24, verso 13, diz assim: Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: Ó tolos e tardios de coração para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém. Louvado seja o Senhor Deus pela sua palavra. Pode tomar seu assento. Esse texto, eu tenho raciocinado sobre ele há algum tempo. Tenho lido, tenho perguntado ao pastor Josué algumas vezes se ele tinha alguma coisa sobre esse texto, e pesquisando e lendo, e eu gosto dessa conversa de Jesus com esses dois, porque esses dois aqui, acredito eu, que representa muitos de nós, ou todos nós, em algum momento da nossa vida. Momento em que nós ouvimos, nós vemos, vivemos, acreditamos, mas em um determinado ponto da nossa caminhada, do nosso cristianismo vivido através da nossa vida, nos decepcionamos, ficamos entristecidos, ficamos ou nos sentimos desamparados e queremos voltar pelo caminho que um dia nós viemos. A tristeza desses dois aqui, alguns podem julgar eles muitas vezes porque eles não reconheceram a Jesus, mas eles estavam literalmente sem norte, sem direção, porque tudo aquilo que eles colocavam como crença, como crédito em algo, como disciplina em uma filosofia, um estilo de vida, em uma direção, havia partido, havia se quebrado. E muitos de nós em algum momento nos sentimos decepcionados, ou com Cristo, ou com o nosso cristianismo.
nos sentimos às vezes desamparados, deixados de lado, e às vezes os órfãos de uma religião, talvez, às vezes julgamos sem Deus, ou aquele que tanto colocamos a nossa dependência, nos deixou na mão. Por isso eu acredito que muitos desses, ou muitos de nós, é colocado aqui, ou representado a partir desses dois peregrinos, desses dois discípulos, desses dois que andavam e que andou aqui com Jesus. Veja, interessante é que no texto que acabamos de ler, os dois aqui, eles estão caminhando de Jerusalém em direção a Emaús, ou irão passar por Emaús. Uma característica, um detalhe muito importante e intrigante para mim, é que eles estão voltando para Emaús no mesmo dia em que Jesus ressuscitou. A maior notícia que a humanidade já escutou não foi o suficiente para convencê-los a ficar. Não estou dizendo que eles deixaram de viver alguns milagres ali com o povo que estava reunido, ou eles não deixaram de viver boas notícias, mas literalmente a ressurreição falada por outros não foi o suficiente para trazer ou para tirar do coração deles a decepção daquilo que eles estavam vivendo. É intrigante porque eles andavam com Jesus, mas eles estavam tão entristecidos que no dia mais célebre da humanidade, eles estavam voltando de cabeça baixa para suas casas, porque não acreditavam mais naquilo que eles viveram. Veja, eles não são como nós, onde nós acreditamos pela fé sobre a ressurreição, mas eles estavam em uma posição que eles literalmente ouviram de mulheres, e ouviram de Pedro, ouviram dos discípulos que andaram literalmente próximo de Jesus, que ele havia ressuscitado. Eles estavam muito mais próximo de Cristo do que nós, e mesmo assim aquela notícia não foi capaz de alegrar o coração deles. Imagine comigo como Jesus lidou com o coração desses dois, como Jesus tratou o coração deles para que eles pudessem ser regozijados novamente. É por isso que neste domingo, nesta noite, eu quero que eu e você caminhemos novamente com esses dois de volta para a presença de Deus. Eu quero que nós dois nos juntemos a eles, talvez como pessoas decepcionadas, pessoas entristecidas, pessoas que estão sentindo-se desamparadas, que estamos precisando de uma restauração na presença de Deus, e precisamos de novo, com eles, voltar pelo caminho da restauração na presença de Deus. Veja, primeiro devemos entender a situação dos discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam naquele mesmo dia decepcionados, segundo o texto, e estavam indo em direção a Emaús, uma direção de 60 estádios ou 11 quilômetros. Veja, no dia da ressurreição, em vez de celebrarem, de se alegrarem, de regozijarem entre todos aqueles que estavam reunidos, eles decidiram peregrinar numa distância de 11 quilômetros, sozinhos, discutindo entre si as suas tristezas, os seus desvaneios, as suas decepções. No versículo 14, versículo 15, diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O verbo aqui conversar ou conversando vem do grego homileo, que é da onde deriva a palavra homilética. Homilética basicamente é a arte de preparar sermões, a arte da eloquência sagrada. Em outras palavras, eles estavam literalmente usando palavras bonitas e eloquentes para, de alguma maneira, alcançar o nível de tristeza com que eles estavam vivendo. Eles não estavam capacitados para pensar na ressurreição, mas eles estavam
usando da melhor arte para demonstrar a quão triste eles estavam vivendo. Quão tristeza era profunda o momento que eles estavam por estarem se sentindo desamparados pela morte de Cristo e pela dúvida da verdadeira ressurreição. Em outras palavras, podemos pensar que eles estavam simplesmente jogando conversa fora, porque não havia mais o que fazer, não havia o que conversar, senão falar somente da tristeza em que eles estavam vivendo. Isso se diz respeito também a muitos de nós, onde não temos mais o que fazer, ou não temos mais o sentido do que fazer com a nossa vida, a não ser falar dos nossos sentimentos tristes e desamparados. Não temos o que trabalhar, não temos no que nos alegrar, não temos no que nos regozijar, não temos com quem andar, mas só temos apenas o que fazer, que é falar da nossa tristeza, da nossa angústia, do nosso coração quebrantado, desamparado. E é nesse momento em que Jesus se aproxima deles. Jesus, ele se aproxima de maneira tranquila, de maneira serena. E no verso 17 e 18, o texto diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as notícias destes últimos dias? Veja, dois sintomas aqui estão representados nesse verso 17 e verso 18. São eles a tristeza e o ceticismo. Eles estão céticos porque eles não acreditam que Jesus, aquele homem ali, aquele peregrino que não sabe quem é, de que maneira você não sabe a maior notícia que está havendo entre nós? De que maneira você não está sabendo da fofoca, da notícia, das últimas notícias que está correndo entre todo o povo? Como assim? Como assim você é um extraterrestre que você não está se achegando às péssimas notícias que estão corroendo o nosso povo? Diz ou não diz que representa a gente? Onde a gente só está sendo alcançado pelas péssimas notícias que nos alcançam nos últimos dias. Todo dia, péssimas notícias nos alcançam. Todos os dias, em vez de nos focarmos em algo bom, em vez de focarmos a nossa vida na presença, em vez de nos preocuparmos em gastarmos o nosso tempo nos colocando diante de Deus, não acreditamos quando alguém diz que não sabe uma notícia ruim. Os últimos 2 dias, por exemplo, eu deixei meu telefone de lado para ler o texto e meditar. E Gabriela sabe que eu fico em silêncio, falo pouco, converso pouco, para que os meus pensamentos não se percam na aleatoriedade dos meus pensamentos. Eu entro na minha sala, fico na minha cadeira, subo, desço, ando na rua sozinho, entro de novo, mas sempre pensando. Por quê? Porque a facilidade das coisas ruins nos alcançarem é muito fácil. Nós somos alcançados facilmente pela nossa tristeza, pelos nossos próprios pensamentos ruins, e quando não, pelos pensamentos ruins dos outros. Como assim tu, peregrino, que passando por Jerusalém, não foi alcançado pela notícia ruim que nós sabemos? É de tamanha surpresa, porque é por isso que nós estamos tristes. Como assim? Você não compactua da nossa tristeza? Qual é o segredo? Como assim você não foi alcançado por isso? O que é que você faz para não ser alcançado pela notícia ruim? E Jesus fala: quais? Que coisas? Quais notícias? Veja, a história corria de boca em boca, era que Jesus havia ressuscitado. Mas Cleopas e o seu amigo, o seu companheiro de viagem, a Bíblia não diz o nome, não retrata o gênero, se homem ou se mulher, mas indica 2 pessoas. Eles não creram, porque a Bíblia diz nos versículos anteriormente, e o próprio texto em seguida diz também, que as mulheres falaram que o túmulo estava vazio. No verso 12, ainda no capítulo 24, diz que Pedro foi lá e não o viu. O próprio Pedro.
essa notícia estava correndo entre eles, a notícia da ressurreição estava correndo entre eles, mas não foi o suficiente para cobrir a notícia de que Jesus havia morrido. A notícia da ressurreição, que era mais atual e que havia saído da boca dos próprios discípulos, não foi o suficiente para cobrir a notícia ruim de que ele 3 dias atrás havia morrido. É necessário em nós uma compreensão daquilo que é atual, estando na presença de Deus e não nos importando com as notícias ruins que nos perseguem, que vêm ou que provêm do passado. Porque sabe o que é interessante, não está aqui escrito ou não estava aqui no meu texto? É que o que está no passado já foi, não volta. Aquilo que foi ruim se tornou um aprendizado, aquilo que foi bom se tornou lembrança, mas ambos não voltam. Mas estando na presença de Deus, muitos de nós estamos nos apegando àquilo que não volta, em vez de nos apegarmos à presença dEle. Em vez de entregar a Ele a nossa tristeza, estamos nos importando o porquê o outro também não está triste como a gente. Em vez de nos entregarmos e dizer assim, qual é o segredo de você não estar triste? Porque eu também quero isso. Não, como assim você também não está triste como eu estou? Veja, devemos compreender que o boato corria na cidade, mas eles não acreditavam. E quando ele fala assim, veja, já tem 3 dias, é porque o judeu tem a cultura de que uma alma pode voltar até o 3º dia. Se passar do 3º dia, é porque alguém roubou aquela alma e ele não pode voltar mais, então já era, não volta. Portanto, Jesus esperou até quebrar a cultura que o próprio povo tinha. Isso indica que muitos de nós colocamos o nosso cristianismo paramentado em cultura interna, em cultura nacional, em cultura estadual. A gente coloca nosso cristianismo em cultura municipal, quando o cristianismo está muito além disso. Nós não podemos de maneira nenhuma acreditar em Deus, professar a Deus com a nossa fé, colocando como parâmetro a nossa cultura terrena, porque então seremos quebrados pela cultura do reino. Porque a cultura terrena não se equipara, não é equivalente à cultura do reino. Jesus, ele não trata o reino espiritual como nós tratamos a nossa cultura aqui de feira. E olha que a cultura de feira, para mim, que já morei fora, é uma das piores que tem. Eu não sei o que acontece nessa cidade, que a cultura de feira é algo estranho. Ninguém cuida da sua vida, mas todo mundo cuida do outro. Ninguém se importa em conquistar o próprio, mas quer conquistar o que é do outro. Ninguém se importa, e quando eu boto ninguém, por favor, não se ofenda, porque você trabalha, nós trabalhamos, nós estudamos, nós colocamos, mas estou falando de uma cultura municipal aqui. Para quem está trabalhando pela internet, assistindo, por favor, abre um parênteses, vamos falar Cristianismo Sem Fronteiras, Feira de Santana. Mas nós temos uma mania, em termos de cultura municipal, em nunca querer mudar o que nós sabemos que há de errado aqui. Vivemos de uma coisa que sabemos, diariamente sentimos, e mesmo assim colocamos em prática com o outro aquilo que nos ofende, fazendo com nós mesmos. Veja, eu só tenho 28 anos, e alguns aqui têm muito mais tempo de vida do que eu morando em feira, mas é ou não é? Feira é estranho. Jones, agora falando como Jones aqui, a Feira de Santana para mim é um caso de amor e ódio. Enquanto eu amo muito feira, tem hora que eu não quero feira, porque feira, eu amo feira, mas feira persegue o próprio feirense. É isso que Jesus está falando aqui. Eles não estavam crendo na ressurreição,
que já estava sendo profetizada ao longo de toda a palavra, desde o Pentateuco até os profetas, mas eles estavam colocando a sua fé baseado em uma cultura local, e não em uma cultura que havia sido profetizada por aqueles que falavam da boca de Deus. Vocês entendem que eles estavam se apegando a palavras humanas, a conceitos humanos, e não aquilo que já havia sido profetizado pela pessoa que representava Deus na terra, que eram os seus profetas? Veja, o próprio Cristo falou que ele haveria de padecer, e eles assim estavam colocando a sua crença em razões humanas, e não naquilo que Deus havia prometido a partir de Cristo. Isso diz muito respeito a nós, quando em nosso dia a dia, quando em nossa vivência, colocamos o nosso credo, a nossa crença, a nossa doutrina, o nosso cristianismo, baseado em culturas humanas, e não nos apegamos à cultura que vem do reino. Eles não estavam se apegando àquilo que já havia sido falado, mas se apegando a uma cultura local, que estava os impedindo de acreditar na ressurreição de Jesus naquele momento. Porque, ei peregrina, já passou 3 dias, já deu. É por isso que Jesus fala: honestos e tardos de coração, vocês não entenderam as promessas que já havia sido falado sobre esse momento, mas vocês estão se apegando à pequenez das promessas humanas. Veja, havia aqui uma situação muito mais profunda no verso 15 e 16, porque a Bíblia diz que os seus olhos não conseguiam enxergar o Senhor ressurreto. Tanto Marcos quanto Lucas, Marcos no capítulo 16, versículo apenas 12 e 13, fala sobre esse momento aqui rapidamente, mas ambos relatam que os olhos estavam sendo limitados a enxergar o Cristo. Portanto, não vamos julgar somente que eles estavam perdidos e não reconheceram a Jesus, mas havia algo espiritualmente os impedindo de enxergar o Cristo, de alguma maneira, para deixar talvez confortável aquele momento ali, para que eles pudessem conversar com Jesus de maneira confortável, abrir o coração, e Jesus também poder conversar com eles. No verso 15 e 16 diz que aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora, os olhos deles não conseguiam enxergar que à frente dele estava o próprio Jesus. A pergunta agora a se fazer é: como que eles chegaram àquele ponto? Afinal, eles haviam se disposto a seguir Jesus um momento, e agora o coração deles não estava apto para enxergar o Cristo. Eles estavam com o coração tão entristecidos que foi necessário que fosse impedido a eles de enxergar a Cristo, porque talvez, nós vamos ler a seguir agora, eles colocariam, se Jesus talvez se revelasse a eles, colocaria sobre ele a responsabilidade que em Atos capítulo 1 versículo 6 foi colocado sobre Jesus. Ei Jesus, agora que o Senhor ressuscitou, é agora que o Senhor vai redimir Israel? Jesus havia ressuscitado. Em Atos capítulo 1 versículo 6, a primeira coisa que os discípulos falam é: agora que o Senhor ressuscitou, é agora que o Senhor se levanta politicamente e vai redimir a nossa nação. É por isso que eu penso que Jesus não se revelou a eles, porque eles iriam deixar a tristeza de lado, iam buscar novamente aquilo que eles esperavam de Cristo, o Messias. Não o Messias de todo o povo, mas o Messias que iria recolocar Israel em seu patamar de regente da terra. Eles não iriam abrir o coração diante de Deus, mas eles iam querer, como diz meu avô, só vem, sempre querer mais. Eles não iriam dar a Jesus aquilo que Jesus queria que eles dessem, em não conhecer a Ele naquele momento. Portanto, devemos compreender a cosmovisão ou a visão dos discípulos de Emaús naquele momento. Quero ler com vocês o verso 17 a 24, que diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, não tem mais como. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Entre o versículo 17 ao versículo 24, nós estamos aqui entrelaçados em 4 fios ou 4 linhas de pensamento que estavam açoitando o coração desses discípulos. Primeiro, o modernismo, versículo 19, o materialismo, o pragmatismo, versículo 19, o modernismo, versículo 20, o materialismo, versículo 21, e o cientificismo, verso 22 ao 24, e nós vamos decorrer a partir disso. Pragmatismo, para quem não sabe, se baseia na lógica, no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiras se servirem para a solução imediata dos seus problemas. Pragmatismo é isso, só é verdade isso aí, isso que está acontecendo só é verdade porque está sendo colocado em prática agora, está solucionando agora, e por isso eu acredito. Diferente disso, eu não creio. Por quê? Porque no verso 19 diz assim: perguntou ele, Jesus, quais? Responderam ele: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta. Enquanto ele era profeta, eu acreditava. Poderoso em obras, enquanto era poderoso naquilo que ele fazia, nós acreditávamos. E palavras diante de Deus e de todo o povo. O que eles querem dizer? Enquanto Jesus estava colocando em prática, enquanto nós estávamos vendo a solução no exato momento, nós acreditávamos. É por isso que nós não acreditamos, porque nós não o vemos no sepulcro. Eles estavam sendo pragmáticos. Agora, trazendo para a nossa realidade, muitos de nós só cremos no Evangelho. Muitos de nós só cremos no cristianismo, muitos de nós só estamos crendo na sua palavra, quando vemos a solução em ato. Se nós não vermos os milagres, se nós não vermos as consequências, se nós não vermos a transformação da nossa vida do dia para a noite, da água para o vinho, nós não estamos crendo, porque então a solução não está sendo prática, objetiva, no momento exato que eu quero, e se eu não vejo, eu não creio. A igreja está sendo afundada pela onda do pragmatismo, porque se eu não vejo, eu não creio, se eu não creio, eu não quero. Mas o outro testemunha, mas se eu não vivo na minha vida, eu não quero, eu não creio. Mas o outro viu, mas eu não vi, não creio. A igreja está sendo assolada por muitos cristãos que, porque não vivem, não creem, e isso não é culpa de Deus, é culpa minha e sua. Porque os discípulos criam enquanto estavam vendo, mas agora não criam mais. Veja, no verso 18, como nós lemos, eles colocam aqui situações em porque eles criam em Jesus. Interessante que eles falam Jesus de Nazaré. Eu fico pensando aquele que diz assim: porventura pode vir algo bom de Nazaré? Aqui já começa a crença deles em Jesus, porque ele saiu de Nazaré, isso já é um milagre. Algo bom saiu de lá, nós cremos. Nós estávamos vendo o milagre, nós cremos. Ele curou o cego, curou o mudo, trouxe morto à vida, expulsou demônios, curou coxos, curou paralíticos, e enquanto nós estamos vendo, nós cremos. Isso é o pragmatismo. Nós falamos que a nossa igreja, agora de maneira geral, a igreja no Brasil está vivendo tempos frios, porque não está vivendo milagres, e muitos estão deixando de crer no Evangelho por conta disso, é porque estão vivendo uma vida pragmática.
uma vida egoísta, uma vida em que, se eu não vivo milagre, eu não creio que o outro vive. Veja, eles estavam vivendo também o modernismo. No verso 20 diz: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja, o modernismo, ele está preocupado com ideias e métodos novos. Eu penso que eles estavam aqui dizendo como se Jesus havia fracassado por não ter feito a coisa certa. Ele apenas se deixou ser entregue. Ele devia ter sacado a espada como Pedro. Ele devia ter se posicionado com ideias modernas para que não fosse alcançado pelas autoridades. Trazendo a nós precisamos colocar a nossa igreja, o nosso evangelho moderno, para que pessoas possam ser alcançadas. Precisamos colocar estratégias de fora, para que os de fora se sintam em casa aqui dentro. Precisamos trazer conceitos novos, precisamos trazer ideias novas. Não podemos deixar como está, porque a palavra está se tornando obsoleta. É necessário um jeito novo de atrair. É necessário uma posição nova da igreja. Não é simplesmente viver como igreja, não é. Jesus não poderia viver com a paciência que ele sempre viveu no momento em que foi entregue às autoridades. Era necessário algo novo. Ele se deixou ser entregue. Quantos de nós somos ou conhecemos alguém que se afastou porque achou que a igreja não era moderna o suficiente para que eu convivesse nela? Não estou falando somente de luzes, de painel, de pintura, de ar-condicionado, de cadeira acolchoada. Não estou falando disso, estou falando de conceitos novos da palavra, para que todo mundo tenha o ego massageado, para que possa ficar aqui e se sentir confortável e não confrontado. É a ideia do modernismo entrando em nossos corações, porque eu não posso ser confrontado, eu preciso ser massageado. Eu não posso mais viver o evangelho que a Bíblia diz que eu preciso viver, mas eu preciso de algo novo. Alguns dizem que a palavra precisa ser atualizada, e a palavra, ela é completa em si. Infelizmente, alguns pensam que, agora, abrindo parênteses, alguns acham que eu, Jones, devo atuar de alguma maneira, devo andar de alguma maneira, porque você isso, enquanto o evangelho é o mesmo. Eu não posso e você não pode, pelo amor de Deus, mudar quem você é à luz da palavra, para que pessoas se sintam confortáveis em estar em sua presença. Muito menos Jesus mudar a sua presença para que você se sinta confortável na presença dele. Nós não podemos nos acovardar em dizer que isso aqui é atualizado o suficiente para não precisar de mudança. Não devemos mudar o conceito do evangelho para que pessoas se sintam confortáveis, porque o evangelho não é confortável. O evangelho é mudança de vida e de mentalidade. Eles foram alcançados pelo materialismo. O materialismo se preocupa em aquilo que eu quero como posse. Precisa ser colocado em prática para que eu creia. Olha o evangelho da prosperidade. Olha a teologia do coaching aqui. Se eu não ver que eu vou vencer, se eu não ver que eu vou ter, eu não creio. Porque no verso 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia e Ele nos deixou na mão. Nós acreditávamos nele
porque nós criamos que ele seria aquele a qual politicamente seria levantado para redimir o nosso povo, mas ele não foi esse, e por isso nós não acreditamos, porque nós não tivemos aquilo que nós queríamos, e por isso não creio. Nós estamos nos perdendo do Evangelho, porque nós estamos vivendo um Evangelho em que, se não temos o que queremos, Deus não existe, Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Por quê? Porque Deus não me deu o bem que eu quero, Deus não fez brotar na minha frente aquilo que eu queria, Deus não fez o que eu esperava que Ele fizesse, por isso eu estou magoadinha. Desde quando Deus tem que fazer o que eu e você queremos? Onde é que está escrito, de Gênesis a Apocalipse, que Deus vai fazer aquilo que o nosso coração deseja? Porque quem pensa isso é porque nunca leu a Bíblia de capa a capa, aí acha que em algum lugar está escrito. Leia ou leiamos a palavra para entendermos que Deus não foi chamado para ser o nosso servo, mas nós que fomos chamados para servi-lo na terra. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntou: não era assim, Senhor, quando você tinha seus 20 e poucos anos de idade, né? Dormiu mal? Não sei, dormi bem hoje, dormi tranquilo. Volta. Veja, em Atos capítulo 1, versículo 6, a primeira oportunidade que eles tiveram, eles falaram: Senhor, é agora que o Senhor vai redimir o nosso povo. Veja, o Senhor veio, o Senhor se fez carne, o Senhor padeceu, o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, e agora o Senhor vai redimir Israel, não é não? Depois de tudo isso, ainda estava impregnado que Jesus havia de fazer o que eles queriam. Não estava, ou ainda não está em nosso coração, que Deus não faz o que nosso quer, que Deus não faz o que a gente quer. É por isso que nós vemos pessoas se sentindo ofendidas e saindo do nosso meio, porque a igreja não fez o que eu queria, porque o pastor agiu da maneira que eu não queria, porque o irmão do outro lado da igreja fez uma coisa que eu não queria que ele fizesse, porque Deus, através do seu povo, através da sua igreja, através de qualquer coisa que eu acho que Deus devia ter feito, não fez como eu queria, e eu saio do seio da igreja, do evangelho, eu desvio do caminho, porque Deus não fez o que eu queria. E isso está entrando todo dia em nosso coração, o achismo de entender ou imaginar que Deus precisa fazer o que a gente quer, e isso não é o cristianismo que Deus colocou para vivermos. Veja, pessoas estão preocupadas em prosperar fisicamente, financeiramente, e Deus abençoe que você prospere, mas que isso não seja o motor da sua vida. Que você trabalhe, que você conquiste, que você cresça, que você evolua, que suas tendas se alarguem, mas que isso não seja o propósito da sua vida, porque senão você está vivendo o evangelho da maneira errada. O evangelho é entender que eu sirvo ao Senhor, e as demais coisas, então, nos serão acrescentadas. E para não entender que isso é só dinheiro, é só ler o versículo e tudo que está antes, porque as promessas é baseada nos versículos anteriores. Amém? Que todo mundo gosta de usar esse versículo, né? O Senhor vai me acrescentar tudo porque eu sou servo dele, e não funciona assim. Vamos seguir. Outra coisa que estava acometendo eles era o cientificismo, ou outra cosmovisão, outra linha de pensamento que está nos adentrando, é o racionalismo, a certeza daquilo que é provado. As mulheres falavam que ele ressuscitou, mas não tem prova. Os discípulos falaram que ele ressuscitou, mas não o viram, e por isso não tem prova consistente.
Sabe, aquela questão em que a ciência prova, então eu acredito, se a ciência não provou, eu não acredito. Isso está entrando em nosso meio, e por exemplo, milagres não são explicados. E muitos de nós não cremos em milagre, porque não vemos mais milagres. Nós não cremos em paralítico andando, porque nós nunca vimos um paralítico andando. Nós não cremos em cego vendo, porque nós nunca vimos um cego ver. Eu lembro agora de Josué, no último capítulo do seu texto, do seu livro, capítulo 24, se eu não me engano. No início diz que Josué e sua casa servem ao Senhor. No final do capítulo 24, ou do último capítulo do livro de Josué, lá nos versículos finais, diz que uma geração após Josué, eu não sei se é capítulo 22 ou capítulo 24, diz que essa geração após Josué, eles creram, eles ouviram as obras do Senhor. No capítulo 2 de Juízes, diz que a geração de Josué serviu ao Senhor, a segunda geração ouviu acerca das obras do Senhor, e a terceira geração, levantada em Juízes capítulo 2, não ouviu falar do Senhor, e não ouvira falar dos milagres do Senhor. Por isso, essa geração não acreditava em Deus. É o racionalismo entrando em nosso meio. Nossos avós viveram milagres. Nossos avós entravam no meio da mata, entravam no meio do ermo, pregavam o evangelho e viam milagres. Eles eram servos do Senhor. Os nossos pais, o clã do coque, oravam, colocavam as preces diante de Deus, colocavam as famílias diante de Deus, porque elas creram fielmente que Deus havia feito milagres no meio do seu povo. Nós hoje, dizem que Deus faz milagres, dizem que Deus curou, mas falando eu e você agora friamente, nós acreditamos em milagre? Nós acreditamos que Deus pode transformar alguém de tal maneira que não olhemos para o seu passado? Nós cremos piamente, fielmente, completamente que Deus pode transformar um coração a ponto de não reconhecermos mais aquele, porque Deus transformou, e nós não iremos mais apontar, mas seguir a promessa junto com Ele. Nós cremos fielmente que pecados podem ser perdoados. Nós cremos fielmente que nós somos restaurados. Nós cremos fielmente que enfermos podem ser curados. Nós cremos fielmente que câncer podem ser curados. Nós cremos fielmente que paralíticos podem andar, porque se não cremos, não viveremos. Só viveremos se cremos. E nós cremos pela fé. E fé é aquilo que acreditamos sem ver e ouvir. A igreja do Senhor na terra, ela está sendo adentrada pelas filosofias humanas e mundanas, tirando de nós a nossa fé. E nós não estamos percebendo, porque estamos vivendo a racionalidade em que só cremos se vemos. E o problema é que não vemos, então não cremos. Satanás está usando isso de artifício e de estratégia desde que o mundo é mundo. Olha Noé. Noé pregou: ei, vai vir algo aí, eu não sei o que é. Segundo os estudiosos dizem que talvez tenha sido a primeira chuva, porque o céu se abriu. Não havia provavelmente o conceito de chuva, e Noé estava pregando algo que não havia tido. Noé não sabia. Deus mandou eu construir uma arca, e todo mundo deve entrar aqui, porque senão vai todo mundo morrer. Você é louco, Noé. Você não tem juízo. Vá cuidar da sua família.
Vá cuidar da sua vida. Ei, Deus mandou. Quem é Deus, Noé? É literalmente, desde que mundo é mundo, a racionalidade entrando em nosso coração, e nós não cremos mais em sua palavra, porque não estamos vendo. Tem muito Noé em nossa geração falando: ei, arrependa-se. Tem muito discípulo, tem muito profeta, tem muito pregador dizendo: ei, arrependa-se. Mas para quê? Jesus não vai voltar, milagre não tem mais. Viver a vida assim, ei, é isso. Satanás está adentrando ao nosso coração dia a dia, e nós não estamos vendo, porque é algo simples e corriqueiro da nossa vida. Só creio se eu ver. Olha o discípulo de Cristo: Senhor, eu preciso ver as marcas. Ele não foi conhecido por alguém que creu, ele foi conhecido por alguém que só creu porque viu. Ó homem de pouca fé. Nós aqui que nunca vimos Jesus face a face, você acha que nós não somos acometidos pela mesma racionalidade que acometeu os discípulos? É necessário, gente, atenção diariamente. É necessário no nosso dia a dia, em nosso trabalho, em nosso falar, em nosso caminhar, em nosso olhar, em nosso ir, em nosso voltar, a compreensão que eu preciso ter e viver a fé continuamente, porque senão eu vou ser tragado pelas filosofias do mundo que estão entrando em nosso meio. Pastor, eu não sei porque a família não cresce, eu não sei porque a igreja não cresce, eu não sei porque é porque filosofias estão entrando em nosso meio, e nós estamos permitindo, porque não estamos defendendo a natureza do Evangelho de Cristo em nosso meio. Estamos sendo passivos do avanço de Satanás. A igreja não nasceu para ser passiva diante de Satanás. A igreja é um marco na terra, onde ela se concentra em saquear o ladrão, em invadir o território de Satanás e trazer almas para o Evangelho, trazer almas para a presença, porque não vamos permitir que Satanás trague almas, porque o inferno é real, e é missão da igreja se posicionar como marco aonde estivermos. Não se permita que filosofias humanas e mundanas tomem o controle do seu coração. Veja, vamos falar da atuação de Jesus. Jesus, ele atuou em algumas etapas para restaurar o coração daqueles dois discípulos. Primeiro, Jesus se aproximou deles. Versículo 15. Eu não sei se você pensa assim, na simplicidade do versículo 15, mas diz assim: indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você já se perguntou quão difícil estava aquela luta e você se sentia sozinho? E esse texto me conforta, porque Jesus se aproxima e ia. Às vezes não precisamos de profeta, não precisamos de eis que eu te digo. Só precisamos ter a certeza de que Jesus está com a gente. Eu falei com meu pai esses dias e falei com Gabriela, e me permita compartilhar com a igreja. Eu falei: Gabriela, amor, de vez em quando, e agora por favor não se ofendam e me tenham como sincero diante de vocês,
de vez em quando, eu tenho tanta vontade de reagir como eu quero. Porque eles estavam aqui se perguntando um ao outro, gente. Eles estavam discutindo um com o outro. Vocês acham que eles estavam falando o quê? Eles estavam perguntando o que é que eles vão fazer. Enquanto de nós não queremos reagir da maneira que nós pensamos e queremos. Porque se eu estou só, eu vou reagir como eu quero. Não tenho nada a perder. Já que eu estou apanhando, e cá entre nós, eu briguei muito na escola. Mas gostava mesmo, tá? Eu gostava de brigar. Eu estava andando, não gostava da cara, bora para briga. Vou brigar. Não gostei da resposta, virava batendo. Esse ser humano aqui, passivo teoricamente, que vê as coisas, não responde, é uma versão nova em trabalho, em construção. Imagine eles. E agora voltando ao conforto que Deus me dá, em saber que muitas vezes queremos reagir de maneira carnal. Todo mundo tem a vontade de ser carnal de vez em quando. Todo mundo tem o direito de querer, não fazer, ser ruim, porque estão sendo ruins com a gente. Mas Jesus, Ele simplesmente se aproxima. E veja, Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus os alcançou na estrada do desânimo, no caminho ou na direção da desistência, na peregrinação do desespero e da volta de onde vieram. Jesus nos alcança quando estamos perdidos, sem saber para onde ir. Não pense que você estando perdido, você está sozinho, porque Jesus está ao seu lado. Jesus está ao seu lado, lhe preparando para uma conversa no momento certo, mas no momento talvez que você se sinta só, Ele está caminhando contigo. E agora no versículo 16 a 19, Jesus diz assim: os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer, e então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que era varão, e todo mundo entende o texto. Veja, Jesus aqui, ele inicia uma conversa com duas pessoas. Ele entende que talvez não tenhamos a capacidade de buscá-lo, talvez não tenhamos mais força de compreender que Ele está ao nosso lado. Então Jesus lhes pergunta: ei, o que é que está acontecendo? E a gente pergunta: o senhor não sabe? O senhor não está vendo que a gente está sendo perseguido? O senhor não está vendo que estamos sendo caluniados? O senhor não está vendo que a nossa esperança morreu? O senhor não está vendo que estão pisoteando, estão enterrando a nossa esperança? E nós começamos a indagar: Deus, por quê? Como assim o senhor não sabe acerca da nossa dor? É o que eles estão conversando com Jesus. Me contem. O que Jesus está falando aqui é se importando com o nosso coração. Me digam, falem comigo. Eu quero escutar a voz de vocês. Eu quero que as lágrimas de vocês escorram para que eu possa colhê-las. Eu quero vocês ajoelhados em minha presença. Eu quero vocês colocando diante de mim as vossas tristezas. Eu quero que vocês coloquem sobre mim os vossos anseios, as vossas preocupações, as vossas confusões, as vossas dúvidas, as vossas preocupações extremas.
Eu quero que vocês simplesmente abram o coração e se entreguem a mim. Jesus obviamente sabia tudo que eles estavam vivendo, mas Jesus queria ouvir deles o que eles estavam vivendo. Assim ainda é hoje. Jesus quer ouvir de você aquilo que você está vivendo. Jesus quer ouvir da sua boca as suas preocupações. Jesus quer ouvir da sua boca os vossos anseios, as vossas tristezas, as vossas mágoas. Jesus quer colher de vocês as lágrimas que escorrem do seu rosto. Talvez você já chorou tanto que não tem mais como chorar na presença dele, mas Jesus está dizendo assim: qual é? Traguem para a minha presença. Jesus também está nos ensinando a nos comportarmos uns com os outros, porque Romanos fala: chorai com os que choram. Jesus se importa tanto que Ele está colocando em prática a sua própria palavra. Ei, eu me importo tanto que eu quero saber o que você está vivendo, e assim deve ser a igreja na terra: se importar, chorar, abraçar, lamentar com os que choram, com os que lamenta, com os que estão preocupados. As nossas preocupações devem ser mutuamente uns dos outros, para que possamos viver no caminho, porque são melhor dois do que um no caminho. Se um cair, o outro levanta. Se um escorregar, coloca no colo e leva. Ei, dois pode ir mais lento, mas vai mais longe. Ele está dizendo assim: compartilhe comigo, porque talvez eu possa ajudar vocês. A gente, pelo amor de Deus, estamos nos comportando, chorando com os que choram? Ou estamos vivendo a nossa vida cristã egoísta o suficiente para não me importar com a cristandade do outro? É muito complicado, porque somos um corpo, mas não vivemos como um corpo. Abrimos a boca para dizer que somos um corpo, Jesus é a minha coroa, mas no dia a dia, corpo? O que é isso? Aqui é cada um por si, Deus por todos, e Deus não nos chamou para ser cada um por si. Salvação é individual, amém, mas ser corpo individualmente não existe. Eu me preocupo muito, agora falando sobre cristianismo sem fronteiras, tá? Eu me preocupo muito se estamos vivendo como corpo, ou só chegamos, vimos e vamos embora. Temos a sensibilidade de ver alguém chorando no banco e dizer assim: como eu posso te ajudar? O cristianismo é isso, gente. É ajudar o próximo, é dar a mão a quem está embaixo, é estender o braço para sustentar, é sustentar os mais fracos, é repartir entre nós o pão, a comunhão, as orações, e juntos, conjuntamente, vivermos na presença. Isso é cristianismo, não é placa denominacional. Ah, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem nasceu e diz que você é de algum lugar? Nós somos de Cristo, nós somos um corpo. Isso é o que Jesus nos ensina, interagindo com os discípulos. Jesus os faz falar, os instiga a dialogar, a interagir com Ele, porque na hora do sofrimento, somos tentados a compartilhar os problemas com a gente mesmo ou com o outro, mas nos esquecemos a colocar os nossos problemas diante de Deus. Devemos aprender a colocar os problemas também diante de Deus, principalmente aqueles que são impossíveis, porque o possível a gente faz. Mas vamos seguir, já concluindo. Terceiro, sobre a atitude de Deus, de Jesus aqui. Jesus, ele leva a palavra de Deus para eles.
Não haverá restauração da nossa vida, não haverá restauração do nosso caminho se não voltarmos a nossa vida para a palavra. Versículo 25 a 27 diz: então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E eu acho interessante, e começando por Moisés, Gênesis, e por todos os profetas, até Malaquias, Jesus, ele prega o Antigo Testamento todo, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus pegou e foi folheando e explicando sobre aonde estava o Cristo, em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, até chegar em Malaquias. Nós seremos restaurados à sua presença se não nos afastarmos da sua palavra. E tem muita gente querendo viver um evangelho sem Bíblia. Bíblia não é livro de cabeceira, onde você fica lá enfeitando o seu quarto, ou aberto na sua cômoda, em Salmo 91, porque minha casa está protegida, porque a Bíblia está aberta, e eu não vivo a minha vida debruçado na palavra. Tem muita gente que espera milagre, mas não procura o milagre na palavra. Tem muita gente que quer a presença, mas não coloca tempo na palavra. Tem muita gente que gasta tempo com qualquer outra coisa, mas não gasta tempo na palavra. E não tem segredo. Jesus explicou literalmente que para alcançar a sua presença e ser restaurado, nós precisamos nos colocar diante da sua palavra. É isso aqui, de dia e de noite, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso pensar, no nosso olhar, no nosso ouvir, nas nossas amizades, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na praça, na academia, aonde estivermos representando, devemos viver a palavra, porque para viver a palavra é necessário entendê-la, é necessário lê-la, é necessário buscá-la, estudá-la, compreendê-la, e quando eu não entender, perguntar a Deus, me explica, mas para tudo isso eu preciso ser alcançado pelo tempo dedicado à palavra. Tinha umas coisas para falar, mas eu vou concluir, pelo nosso horário. Jesus, ele termina se aproximando da aldeia, e ele faz menção de passar adiante, mas os discípulos falam: fica. Jesus, ele fica para aqueles que insistem. Jesus fica para aqueles que fazem questão. Jesus fica para aqueles que buscam a sua face e a sua presença. Jesus não fica aonde ele não é convidado. Jesus não fica aonde ele não se sente requisitado. Jesus, ele não divide a cadeira do seu coração com ninguém. Ou fazemos questão da sua presença, ou ele vai. Mas os discípulos aqui, eles fazem questão de dizer assim: vem, fica à noite. E diz que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Eles insistiram: fica com a gente, não vai embora, eu quero mais. Jesus estava ensinando a depender da presença dele. Eles não reconheceram visualmente, mas aprenderam a fazer questão da sua presença. Isso diz respeito a nós que não vimos, mas devemos fazer questão da sua presença. Devemos fazer questão da sua palavra, devemos fazer questão da sua pregação, devemos fazer questão do momento íntimo nosso com ele. E estando com ele, aconteceu que quando estavam à mesa,
tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eles aqui alcançaram aquilo que o coração deveria ser alcançado. Eles alcançaram tão entendimento de alegria da presença, da palavra, que Jesus agora se revela a eles. E eles o reconhecem, eles recobraram o interesse pela palavra de Jesus, tiveram seus olhos abertos, o coração foi incendiado pela palavra, voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído e começaram a falar de Jesus. Eles falam: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava a sua palavra? Ei, o nosso coração deve arder pela presença. Não é quem prega, não é quem prega, não é quem canta, mas é o que sai do altar que deve arder o nosso coração. Ei, quem prega hoje? Não sei, mas sei que vai falar de Jesus. Quem canta? Não sei, mas sei que vai cantar sobre Jesus. Ei, quem vai? A igreja está cheia, você vai? Eu não gosto de ir para a igreja sozinho, eu não sei, mas eu sei que a única pessoa que eu quero vai estar lá, é a presença de Jesus. Enquanto não aprendermos a fazer questão da presença, vamos ficar perguntando quem prega, quem canta e quem vai. E a única pessoa quem prega é Jesus através dos seus instrumentos. Quem canta é Jesus através dos seus instrumentos. E quem está sentado ao seu lado é a presença do Espírito Santo. Uma igreja que cresce é uma igreja que faz questão da presença de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Devemos fazer questão, senão estaremos voltando para o lugar de nunca, senão iremos voltar para o mesmo lugar de onde saímos, um lugar sem presença, um lugar sem milagres, um lugar sem propósito. Por quê? Porque não entendemos o preço que Jesus pagou. Devemos ter em mente que Jesus morreu na cruz do Calvário por minha causa e por sua causa, e Ele ressuscitou. Se não entendermos o valor da presença diariamente e continuamente, sempre iremos ser alcançados em direção a Emaús, em vez de ficar em Jerusalém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai que estás nos céus, em Tua presença nós estamos para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, da nossa casa, daquilo que somos e temos. Em concordância e humildade, Pai, Te agradecemos pelo privilégio de estar em Tua presença. Muitos não sabem o porquê se perderam. Muitos estão tristes, desamparados, desesperançosos, abandonados, porque tiveram aquilo que eles têm como conceito de esperança roubada deles. Talvez alguém, uma instituição, reagiu, falou de uma maneira que entristeceu o coração, Pai, e eles estão precisando do Teu toque, da Tua presença, ser alcançado pela Tua proximidade junto a eles. Nos permite Te pedir, Senhor, restaura o nosso coração, restaura a nossa mente, restaura o propósito da nossa vida, ou restaura em nós o entendimento do propósito da nossa vida. Que não nos percamos, Senhor, nos caminhos da vida, que não nos percamos, Senhor, das filosofias mundanas que estão tentando adentrar em nosso meio, nos levando de longe ou para longe da Tua presença, Senhor. Que possamos estar firmes em Tua palavra, em Tua presença, e assim Te louvamos,
Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.